Eu nunca fui de falar muito. Quando a gente envelhece, descobre que quase tudo o que se diz acaba servindo de munição contra a própria paz. Aprendi a observar, a medir o peso das palavras antes de deixá-las sair. Depois que minha esposa, Teresa, partiu, há uns 5 anos, o silêncio virou minha companhia mais fiel. Ele me seguiu quando vendi nossa antiga casa, grande demais para um homem só, e me mudei para a casa do meu filho, Marcos, e da esposa dele, Patrícia. Ela insistiu, dizia que seria bom eu ter companhia, que a casa ficaria mais alegre com o Senhor por perto. Hoje percebo que aquela frase, dita com um sorriso polido, já escondia uma mentira nas bordas. Eles moravam num sobrado moderno, desses que cheiram a tinta nova e silêncio forçado. Tudo branco, tudo limpo demais, tudo parecendo cenário. Eu cheguei com 2 malas, uma de roupas, outra de lembranças. Na segunda estavam as cartas que Teresa me escreveu enquanto eu servia no exército, algumas fotos amareladas de família e um relógio de pulso que eu usava quando Marcos nasceu. Aquele relógio, curiosamente, ainda funcionava. O tempo gosta de zombar da gente assim. Conserva o que é metálico e leva o que é humano. Nos primeiros dias fui recebido com cordialidade. Patrícia preparava café, Marcos me ajudava com a televisão e até me ofereceram o quarto de hóspedes, no andar de baixo, para facilitar. Aceitei sem reclamar. Aprendi cedo que quem depende da boa vontade dos outros deve andar leve. Mas com o passar das semanas, os gestos começaram a mudar de tom. Patrícia passou a usar aquele tipo de gentileza que tem espinhos escondidos. Seu João, o senhor pode secar melhor a pia depois do banho, dizia com doçura artificial. Ou, a gente prefere que o senhor não use tanto sal, o médico disse que faz mal. Não me irritava. Já vi gente pior. Só comecei a notar o padrão. Ela falava comigo como quem fala com uma criança lenta. Marcos, por outro lado, vivia cansado. Trabalhava o dia inteiro e voltava para casa calado, enterrado no celular. Raramente conversávamos mais do que 3 frases por noite. Às vezes eu preparava o jantar e o esperava na mesa, mas ele comia rápido, agradecia e subia. Naqueles momentos, o silêncio não me doía. Só me lembrava o quanto eu já tinha vivido. Um homem aprende a não pedir afeto quando entende que o amor, quando precisa ser cobrado, já morreu. Aos poucos começaram os pequenos episódios de humilhação disfarçada. Certa vez, Patrícia organizou um jantar para as amigas. A casa estava cheia, todas bem vestidas, falando alto e rindo de coisas que eu não entendia. Quando fui à cozinha pegar um copo d'água, ouvi uma delas perguntar: "Esse é o sogro que mora com vocês?" E Patrícia, sem perceber que eu ouvia, respondeu: "É, coitado, mas é bonzinho. Fica no cantinho dele, não dá trabalho." As amigas riram e eu apenas enchi meu copo devagar. Não doeu como deveria. Só confirmei o que já sabia. Quando as pessoas não te veem mais como alguém, começam a te tratar como parte do mobiliário. No mês seguinte, percebi que minha aposentadoria andava sendo usada de forma mais coletiva do que combinamos. Eu deixava o cartão na gaveta da sala para emergências e notava que às vezes ele desaparecia por 1 ou 2 dias. Quando voltava, o extrato mostrava compras pequenas, farmácia, mercado, mas também outras que não faziam sentido. Lojas de cosméticos, restaurantes caros, aplicativos de entrega noturna. Eu não disse nada. Queria ver até onde ia a audácia. Patrícia falava muito de investimentos, de planos, de um futuro melhor. O filho dela, meu neto, estava numa escola particular caríssima e ela sempre dizia que fazia tudo por ele, por nosso bem. Eu sorria, concordava. Um velho, quando quer descobrir o caráter de alguém, precisa apenas calar. A fala entrega, o silêncio revela. Certa tarde fui ao banco. Pedi ao gerente um extrato detalhado de todos os gastos do cartão nos últimos 3 meses.
Ele me conhecia há anos, desde o tempo em que eu administrava uma pequena transportadora, antes de me aposentar. Olhou a tela, depois olhou para mim e perguntou se eu queria que ele imprimisse tudo. Pedi que sim. Levei as folhas dobradas no bolso do casaco e passei o resto do dia sentado na praça, lendo linha por linha, enquanto os pombos disputavam migalhas de pão aos meus pés. Não fiquei surpreso. Só confirmei que Patrícia vinha testando meus limites. E Marcos fingia não ver. Naquela noite, ela me pediu o carro emprestado para resolver uma coisa rápida. Entreguei as chaves com um sorriso. Ela foi e voltou quase 3 horas depois, rindo alto ao telefone. "O senhor dormiu cedo hoje, hein?" disse, entrando pela sala. Eu apenas respondi: "O sono de quem vive em paz chega mais cedo, minha filha." Ela não entendeu. Depois que subiu, liguei o rádio. Uma mania antiga. Tocava uma música que Teresa gostava e eu pensei nela. Lembrei do jeito como ela cuidava das finanças, anotava tudo num caderninho azul, linha por linha, sempre dizendo: "Dinheiro não é poder, é espelho. Mostra quem você é quando acha que ninguém está olhando." Naquele instante, percebi que não se tratava apenas de dinheiro. Era sobre respeito. Sobre o que as pessoas acham que têm direito de pegar, porque acreditam que o outro não vai perceber. Nos dias seguintes, passei a agir com mais calma ainda, o que para eles soava como distração. Fingi esquecer onde estava o cartão. Fingi não notar quando ela o movia de lugar. Criei o hábito de anotar cada detalhe num caderno. Datas, valores, horários. Não por vingança, mas por organização. Um velho, quando decide reagir, não faz barulho. Ele arquiva. Quando ouvi Patrícia dizer certa manhã que ia ao shopping com uma amiga só para olhar vitrines, entendi que o momento estava próximo. Ela saiu apressada, com o cartão na bolsa e um sorriso de quem acredita ter o mundo no bolso. Eu fiquei na varanda tomando café, olhando o céu mudar de cor devagar. Havia uma tranquilidade nova em mim, uma espécie de certeza silenciosa de que tudo voltaria ao lugar certo. Porque o respeito, quando é roubado, não se recupera com gritos, e sim com fatos. Eu sabia exatamente o que ela ia descobrir naquela tarde. A manhã em que tudo começou parecia igual a qualquer outra. O sol entrava preguiçoso pela janela da cozinha, espalhando luz sobre as xícaras alinhadas que Patrícia gostava de deixar na prateleira, como se fossem parte de uma vitrine. Eu estava sentado à mesa, lendo o jornal e fingindo atenção nas manchetes que não me diziam nada. Ela desceu as escadas com o celular na mão, perfume forte demais para uma terça-feira e uma pressa que denunciava propósito. Abriu a geladeira, fingiu procurar alguma coisa e, sem olhar para mim, disse: "Seu João, o senhor viu meu cartão por aí?" Eu balancei a cabeça e respondi: "Não. Só o meu que tá na gaveta." Foi quando ela riu. Uma risada curta, nervosa, que terminou em desdém. "Ah, seu João, o senhor tem dinheiro de sobra, nem vai perceber se eu usar um pouquinho." A frase ficou pairando no ar, como um mosquito que a gente não consegue matar. Ela foi dita com leveza, mas carregava o peso de tudo que eu já tinha sentido desde que entrei naquela casa. O riso que veio depois, alto e confiante, cortou a cozinha em 2. O lado dela, vivo, impetuoso, cheio de vaidade. O meu, imóvel, velho, observador. Ela abriu a gaveta, pegou o cartão, e antes que eu dissesse qualquer coisa, já estava indo embora. Eu apenas disse: "Cuidado para não se machucar." Ela riu outra vez, sem entender que a ferida já era dela. Marcos apareceu logo depois, com o cabelo ainda molhado do banho, apressado para o trabalho. Perguntou se eu precisava de algo, e antes que eu respondesse, o celular dele vibrou. Era Patrícia, pedindo para ele transferir dinheiro para a conta dela, porque o cartão do pai travou. Ele suspirou e disse: "Ah, meu amor, resolve depois, o pai não liga para essas coisas." Olhou para mim, meio sem graça, e completou: "Ela só quer comprar umas coisas para nossa casa." Eu fingi acreditar.
O tempo ensina que certas discussões só servem para dar palco a quem não merece plateia. Depois que ele saiu, fiquei sozinho, olhando o espaço vazio onde a gaveta ficava ligeiramente aberta. O som distante do portão batendo foi a confirmação do que eu já esperava. Não era mais sobre o cartão, era sobre a ideia de que eu me tornara um homem invisível, alguém de quem se pode tirar sem pedir. As pessoas só roubam o que acham que o outro não vai sentir falta. Liguei a televisão, mas deixei o volume no mínimo. Eu não queria distração. Queria pensar. Há semanas eu havia conversado com o gerente do banco. Pedi um favor simples, que me deixasse avisado sempre que o cartão fosse usado em compras fora do padrão. Ele, homem correto e discreto, me garantiu que manteria sigilo. Também pedi outra coisa, que se o cartão fosse usado sem autorização, bloqueasse imediatamente e registrasse a ocorrência como uso indevido. Eu sabia que um dia aquele pedido pareceria exagero, mas velhos não exageram. Eles apenas aprendem com o passado. Por volta do meio-dia, o telefone fixo tocou. Era o gerente. Senhor João, desculpe incomodar, mas houve uma compra de alto valor no shopping central. Foi o senhor? Eu respirei fundo antes de responder. Não, não fui eu. Pode seguir o protocolo. Ele confirmou e disse que acionaria o sistema de alerta e o bloqueio imediato. Agradeci e desliguei, sem pressa, como quem fecha um capítulo que já estava escrito há muito tempo. Abri a janela e deixei o vento entrar. Havia um cheiro de chuva distante e de café velho. A vizinha da frente lavava o carro e as folhas da mangueira no quintal se moviam devagar, como se também esperassem o desfecho. Peguei o jornal de novo, mas não consegui ler. O pensamento me puxava de volta para Teresa. Ela sempre dizia que a vida se encarrega de ensinar quem insiste em desprezar o básico. Respeito, gratidão e limites. Eu, que sempre fui calmo, senti pela primeira vez em meses uma centelha de algo diferente. Não era raiva, era clareza. Às 2 da tarde, o celular vibrou na mesa. Uma mensagem curta de Marcos. Pai, a Patrícia teve um problema no shopping. Estão dizendo que o cartão era roubado. O senhor sabe de algo? Eu fiquei olhando para a tela por alguns segundos antes de responder. Se ela usou o cartão do João Batista da Silva, sabe sim, era meu. Enviei e deixei o celular de lado. Senti uma calma estranha, como quem finalmente coloca o mundo de volta no eixo. Fui até a varanda. Sentei na poltrona de vime e fiquei observando o portão. O tempo passou devagar, como costuma passar quando a justiça começa a fazer efeito. Lembrei de quando Marcos era pequeno e roubou uma nota de R$ 5 da minha carteira para comprar figurinhas. Quando descobri, ele chorou tanto que mal conseguia falar. Naquela noite, sentei com ele e disse: "O pior não é o que você levou, é o que você perdeu." Ele me olhou confuso, mas entendeu com o tempo. Hoje parece que essa lição não chegou a todos da família. Por volta das 5, ouvi o carro estacionar. Patrícia entrou apressada, com o rosto vermelho e os olhos marejados. Jogou a bolsa no sofá e gritou do corredor: "Seu João, o que o senhor fez? Me fez passar vergonha." Eu continuei sentado, sem erguer a voz. "Eu só protegi o que é meu." Ela bufou, dizendo que era um absurdo, que tinha sido humilhada na frente de todo mundo, que a atendente chamou o segurança, que todo mundo olhou para ela como se fosse uma ladra. Eu não disse nada. Apenas levantei, caminhei até a cozinha e, enquanto ela ainda falava, peguei um copo d'água. O som da torneira aberta abafou metade das palavras dela. Quando me virei, falei com calma: "Talvez agora você entenda o que é ser tratado como se não existisse." Ela não respondeu. Ficou parada, respirando pesado, tentando encontrar alguma desculpa que fizesse sentido. Mas o silêncio era mais forte. Marcos chegou logo depois, com o rosto pálido, sem saber de que lado ficar. Tentou defender a esposa, dizendo que eu devia ter conversado antes.
Eu apenas olhei para ele e disse: conversei a vida inteira, filho. Vocês é que nunca ouviram. Subi para o meu quarto e fechei a porta. O som abafado das vozes continuou por alguns minutos, até que o silêncio voltou a tomar conta da casa. Sentei na beira da cama, olhei para o relógio antigo de Teresa e pensei em como o tempo é paciente. Ele sempre espera o momento certo para devolver o que é justo. Naquela noite, dormi leve. Não pela vitória, mas pela sensação de que, pela primeira vez em muito tempo, alguém me tinha ouvido, mesmo que fosse o caixa de um shopping. E o que Patrícia ainda não sabia era que aquilo não terminava ali. Patrícia nunca suportou perder o controle. Ela nasceu para as aparências, dessas pessoas que vivem para o reflexo no espelho e para o olhar dos outros. Quando pegou meu cartão naquela manhã, não o fez apenas por ganância. Fez por vaidade. Queria se sentir poderosa, dona de um luxo que o próprio bolso não sustentava. E, ironicamente, foi justamente no palco onde buscava admiração que encontrou a ruína. Depois que saiu de casa, pegou o carro novo de Marcos, aquele mesmo que eu ajudei a financiar com parte da minha aposentadoria. Foi ao shopping mais caro da cidade, o mesmo onde ela costumava passear com as amigas para olhar vitrines. Só que naquela tarde, não era para olhar, era para comprar. Estacionou no subsolo, saiu do carro com os óculos escuros enormes cobrindo metade do rosto e subiu as escadas rolantes com o celular em mãos, rindo. Ria alto, como se o mundo inteiro precisasse ouvir que ela tinha o que queria. As lojas a conheciam. Era cliente eventual, daquelas que fingem status com parcelas longas e sorrisos ensaiados. Entrou primeiro numa loja de cosméticos, comprou perfumes e cremes caros, depois atravessou o corredor e foi até a boutique de bolsas importadas. Lá, passou mais de 40 minutos escolhendo. O vendedor, educado e acostumado a esse tipo de personagem, elogiava cada escolha como se fosse uma consultoria de moda. Ela se olhava no espelho e dizia, em tom de brincadeira: "Meu sogro nem vai notar." Quando finalmente decidiu, pediu para levar 2 bolsas, uma preta e uma caramelo, ambas custando o que eu gastaria em 3 meses de mercado. Entregou o cartão sorrindo. A máquina piscou, a atendente olhou, digitou algo e franziu o senho. Patrícia, impaciente, girou o cabelo com o dedo e disse: "Pode tentar de novo, querida. Esse limite é alto." A moça tentou. Mais uma vez. Então, o sistema travou e exibiu uma mensagem que a fez endurecer o olhar. "Um momento, senhora", disse a atendente, saindo discretamente até o caixa principal. Patrícia ficou parada, mexendo no celular, tentando parecer calma. Alguns segundos depois, um homem de terno veio até ela. O gerente. "Sinto muito, senhora, mas este cartão foi denunciado como roubado pelo titular." O silêncio que se seguiu foi quase físico. O sorriso dela se desfez e, por um instante, tudo ficou parado. As pessoas ao redor começaram a olhar, curiosas. "Deve haver algum engano." Ela gaguejou tentando manter o tom firme. "O cartão é do meu sogro. Ele deixou comigo." O gerente manteve a voz profissional, mas havia firmeza nos olhos. "Entendo, mas o protocolo é claro. O banco pediu bloqueio imediato e o registro foi feito em nome de João Batista da Silva. O senhor está ciente e confirmou a denúncia. O sistema de segurança já foi acionado." Patrícia ficou imóvel. A atendente, constrangida, observava em silêncio. Uma das clientes ao lado, segurando uma sacola, murmurou: "Roubaram o cartão de um idoso? Que vergonha." Ela ouviu. Todos ouviram. A palavra roubo ficou pairando, cortando o ar como uma lâmina. 2 seguranças se aproximaram, discretos, e o gerente pediu que ela se retirasse. "Podemos resolver isso, mas não aqui, senhora." Ela tentou sorrir, tentou dizer que ligaria para o marido, mas as mãos tremiam. O celular escorregou e caiu no chão, fazendo um barulho seco. O vendedor,
O mesmo que minutos antes a chamava de Madame, agora evitava o olhar. Patrícia, ruborizada, pegou o telefone e saiu rápido, deixando para trás as bolsas e o resto da pose. Lá fora, a luz do estacionamento era fria, artificial. Dentro do carro, ela respirava ofegante, ligando desesperada para Marcos. Ele não atendeu. Tentou de novo. Na terceira tentativa, ele atendeu com voz tensa. Patrícia, o que foi? Bloquearam o cartão do seu pai. Disseram que foi denunciado como roubado. Você tem noção da vergonha que passei? Ele, ainda confuso, respondeu. Pera, o pai fez isso? Por quê? Ela gritou. Porque ele é maluco. Ele devia estar dormindo e achou que alguém roubou. Eu só usei para comprar umas coisas para casa. Do outro lado da linha, o silêncio dele disse tudo. Marcos sabia que não era verdade. Sabia que eu percebia tudo, que meu silêncio nunca foi de ignorância. Vem para casa, ele disse, num tom que ela não reconheceu. Enquanto isso, eu estava sentado na varanda, vendo o fim da tarde cair sobre as árvores do quintal. O céu tinha uma cor de cobre e o vento trazia o cheiro de chuva que se aproximava. Eu sabia que o telefone tocaria a qualquer momento, e ele tocou. Primeiro, o fixo. Deixei chamar 3 vezes antes de atender. Do outro lado, uma voz ansiosa. Seu João, aqui é o gerente do banco. Confirmamos o bloqueio e a notificação de uso indevido. O protocolo está encerrado. Agradeci com um ótimo trabalho e desliguei. Fiquei pensando em como a vida tem seu próprio senso de justiça, às vezes cruel, às vezes necessário. Patrícia, naquele momento, devia estar se olhando no espelho do carro, tentando encontrar uma versão de si mesma que ainda parecesse respeitável. Mas não há maquiagem que cubra o constrangimento da verdade. Algum tempo depois, ouvi o som do portão. Ela entrou em casa sem dizer nada, com os olhos vermelhos. Largou a bolsa no sofá e foi direto para o quarto. Marcos chegou meia hora depois. Passou pela sala sem olhar para mim. Mas eu vi no rosto dele, não raiva, não vergonha, apenas desilusão. Ele percebeu que o que eu vinha dizendo há meses em silêncio era real. O respeito começa onde termina o abuso da confiança. A casa ficou estranhamente calma naquela noite. Nenhum dos dois desceu para jantar. Fiz meu prato simples, arroz, legumes e um pedaço de peixe, e comi devagar, ouvindo o som distante da chuva começando a bater no telhado. A cada trovão, pensava em como tudo o que é falso um dia precisa ruir. Quando terminei de comer, lavei o prato, apaguei as luzes e fui para o quarto. Abri o caderno onde eu anotava tudo, datas, valores, observações. Escrevi uma linha nova. Hoje, a verdade apareceu em público, mas o que doeu nela, curou em mim. Fechei o caderno e o guardei na gaveta junto com o relógio de Teresa. Deitei-me e fiquei olhando o teto, ouvindo o barulho da chuva. Eu sabia que a vergonha dela seria apenas o começo. Quando alguém constrói o próprio orgulho em cima do que é dos outros, o tombo é sempre inevitável. E o mais curioso é que no fundo eu não queria vingança. Só queria que ela sentisse por um segundo o mesmo que eu vinha sentindo há meses. A sensação de ser ignorado, desrespeitado, descartável. Adormeci com um pensamento simples, quase um sussurro. A vida tem uma maneira sutil de devolver o que nos tiram. Às vezes com juros. Na manhã seguinte, a casa estava quieta demais. O tipo de silêncio que não traz paz, só tensão. Eu acordei cedo, como sempre. Fiz meu café preto, sem açúcar, sentei na varanda e observei o jardim úmido da chuva da noite anterior. As folhas ainda brilhavam com pequenas gotas e o chão exalava aquele cheiro de terra molhada que sempre me lembrava Teresa. Antigamente, ela dizia que o mundo parecia mais limpo depois da chuva. Hoje, olhando aquele quintal, pensei que talvez tivesse razão. Há coisas que só a água lava, outras só o tempo. Ouvi passos no andar de cima. Patrícia andando de um lado para o outro, provavelmente tentando encontrar um jeito de se explicar.
Marcos ainda não tinha saído para o trabalho. Reconheci a voz dos dois numa conversa abafada, mas não consegui entender as palavras. Deixei que falassem. Às vezes, é melhor que o barulho se canse antes da razão aparecer. Por volta das 8, o telefone fixo tocou. Era um som que parecia cortar o ar. Insistente, autoritário, como se quisesse interromper o peso do silêncio. Deixei tocar algumas vezes, depois levantei e atendi. A voz do outro lado era calma, mas direta. Senhor João Batista, aqui é o Departamento de Segurança do Banco Nacional. Estou ligando apenas para confirmar que o bloqueio do seu cartão foi efetuado ontem à tarde, após o registro de uso indevido. O senhor confirma que manteve a denúncia? Confirmo sim, respondi sem hesitar. Perfeito, senhor. Houve tentativa de compra no valor de R$ 19.850, divididos em 2 bolsas e um perfume. Eu sei, falei com um meio sorriso que ninguém do outro lado poderia ver. Era o teste que faltava. A funcionária fez uma pausa, como se não tivesse entendido, e respondeu num tom neutro. Está tudo resolvido então, senhor. O banco seguirá com o bloqueio e enviará um novo cartão em até 5 dias úteis. Não precisa de pressa, eu disse. Já aprendi a viver sem certas coisas. Desliguei o telefone devagar. Ficou um som oco na sala. O tipo de eco que só as casas cheias de orgulho vazio têm. Fiquei ali parado, olhando o aparelho por alguns segundos, sentindo uma mistura de tristeza e alívio. Aquele toque tinha sido o selo oficial do que eu já sabia. A confiança tinha morrido. Marcos desceu logo depois. Trazia o rosto cansado, a barba por fazer e o olhar de quem não dormira. Parou na porta da cozinha e ficou me observando preparar o café. Quando falou, a voz saiu baixa. Pai, eu não sei o que dizer. Então não diga nada, filho. Às vezes o silêncio explica melhor do que as palavras. Ele se aproximou, apoiou as mãos na mesa. Ela errou, eu sei. Mas o senhor podia ter me contado, ter falado comigo antes de fazer isso. Antes de proteger o que é meu. Perguntei, sem raiva. Marcos, você sabia? Talvez não em palavras, mas sabia. Todo dia eu via nos seus olhos o desconforto de quem via o errado e fingia que não via. Ele desviou o olhar. Eu só queria evitar briga. Pois é, eu disse. Evitar briga é o mesmo que deixar o erro crescer. Ele ficou quieto. Patrícia apareceu no topo da escada, com os olhos inchados. Vestia um roupão claro e olhava para nós como quem espreita uma sentença. Eu a encarei por um instante, e ela baixou os olhos. Patrícia, falei num tom que ela não esperava. O que mais me incomoda não foi o cartão nem o dinheiro. Foi a certeza com que você achou que eu não perceberia. É nisso que mora a falta de respeito, na suposição de que o outro é cego. Ela abriu a boca, talvez para pedir desculpas, talvez para se justificar. Mas nenhuma palavra saiu. Só ouvi o som da chaleira apitando atrás de mim. Fui até o fogão, desliguei o fogo e servi o café. Ofereci uma xícara a Marcos. Ele aceitou. A ela, não. Enquanto tomávamos o café, o telefone tocou de novo. Desta vez o celular. Era o gerente do banco. Atendi e ouvi sua voz já familiar. Seu João, apenas para avisar que registramos formalmente o boletim eletrônico de uso indevido, conforme o senhor solicitou ontem. O documento está disponível no sistema caso o senhor precise apresentar em alguma instância. Agradeci e desliguei. O som da palavra instância pareceu ecoar na minha cabeça. Eu não pretendia levar nada à justiça. Minha justiça já estava feita e não precisava de advogado. Quando desliguei, percebi o olhar de Patrícia, um misto de medo e raiva. Ela se aproximou devagar, com uma tentativa de controle na voz. O senhor não precisava ter feito isso. Eu ia devolver o cartão, ia explicar. Interrompi. Sempre ia. Nunca fazia. Ela mordeu os lábios, apertou as mãos e subiu as escadas, sem dizer mais nada. O som dos passos dela ecoou por todo o corredor.
até se dissolver em silêncio. Marcos terminou o café e ficou me olhando. O senhor vai contar isso para alguém? Para quem, filho? Quem se importa? Dei um meio sorriso. Eu só quero que essa casa volte a ter respeito. Ele assentiu, mas no fundo, eu sabia que o estrago já estava feito. Quando ele saiu para o trabalho, a casa mergulhou num silêncio pesado, quase físico. Caminhei pela sala e observei cada canto. O sofá novo que eu ajudara a comprar, a televisão enorme que eu nunca ligava, o quadro caro que Patrícia escolhera sem me perguntar. Tudo ali parecia brilhante demais, como se o excesso de polimento fosse uma tentativa de esconder a sujeira por baixo. Fui até o quarto dela. Olhei pela porta entreaberta. Lá dentro, a bolsa caramelo estava jogada no chão, ainda com a etiqueta presa. Sorri de leve. Era um símbolo perfeito do que ela se tornara. Aparência cara, valor duvidoso. Voltei para o meu quarto, sentei na beira da cama e peguei meu caderno. Escrevi: hoje o telefone tocou para confirmar o que a vida já gritou. O respeito, quando some, não volta com pedido de desculpas. Fechei o caderno e olhei pela janela. O sol já subia alto e a cidade parecia acordar como se nada tivesse acontecido. Lá fora, o mundo continuava girando impassível. Aqui dentro, eu sentia uma calma estranha, o tipo que só chega quando o pior já passou. Ainda assim, algo me dizia que aquilo era só o início. Patrícia era orgulhosa demais para aceitar o golpe em silêncio. Marcos, indeciso demais para se posicionar. E eu, cansado demais para voltar atrás. Peguei o telefone e fiz uma ligação curta. Para o banco? Não. Para meu advogado, um velho amigo dos tempos em que eu ainda trabalhava. Pedi que ele atualizasse alguns papéis, nada urgente, apenas uma revisão de documentos antigos. Ele perguntou se estava tudo bem, e eu respondi: está ficando. Antes de desligar, ele disse: João, quando o senhor fala com essa calma, eu sei que vem mudança por aí. E ele tinha razão. O telefone que tocou naquela manhã não trouxe só a confirmação de um bloqueio bancário. Trouxe a certeza de que, a partir dali, eu também começaria a bloquear pessoas. No dia seguinte, a casa parecia um campo depois da tempestade. Tudo estava no lugar, mas a quietude denunciava os estragos invisíveis. Marcos saiu cedo, como sempre, mas o beijo de despedida que costumava dar em Patrícia virou apenas um até mais seco, dito do corredor. Ela, por sua vez, ficou trancada no quarto até perto do meio-dia. Quando desceu, usava óculos escuros, não sei se para esconder os olhos inchados ou a vergonha. Passou pela cozinha sem me olhar, abriu a geladeira, pegou um suco e voltou para o andar de cima sem dizer palavra. A televisão da sala estava ligada, mas o volume baixo deixava só um murmúrio de vozes. Sentei na poltrona de sempre, aquela que ficava perto da janela, e fiquei ali lendo o jornal. Não li nada de fato. Apenas virava as páginas, como quem faz de conta que o mundo ainda está em ordem. Por volta das 3 da tarde, o telefone tocou de novo. Dessa vez, não era o banco, nem o advogado. Era meu irmão mais novo, o Antônio. Um homem simples, de fala mansa, que mora no interior. Fiquei sabendo de uma confusão, João. Tudo certo aí? Engoli o suspiro e respondi: tudo certo, Antônio. Só uns ajustes de convivência. Ele riu, como sempre riu das minhas respostas secas. Você sempre resolve no silêncio, né? Eu disse: é o único som que eles não sabem decifrar. Depois disso, fiquei pensando em como a família é uma construção frágil. Quando Teresa ainda era viva, a casa era barulhenta. Gente rindo, música, cheiro de bolo no forno. Agora, o que se ouvia era apenas o som do relógio da parede. Um tic-tac que marcava o tempo entre o respeito e a decepção. À noite, Marcos chegou. A expressão dele era tensa, o rosto cansado. Patrícia veio logo atrás, tentando agir como se tudo estivesse normal. Sentei-me à mesa, coloquei meu prato e esperei. Ela me evitava com o olhar.
Servi a comida em silêncio, e quando ela se sentou, a tensão era quase palpável. Eu fui ao banco hoje. Ela começou tentando parecer calma. Eles disseram que o senhor podia ter resolvido isso sem me expor. Olhei para ela devagar, sem pressa. E você podia ter resolvido tudo isso sem me roubar. Ela empalideceu. Eu não roubei, só usei sem pedir. Roubo é isso, Patrícia. Falei sem levantar a voz. Levar o que não é seu, achando que o outro não vai sentir falta. Marcos baixou os talheres e ficou em silêncio. Eu continuei comendo devagar. O gosto da comida parecia mais salgado do que o normal, talvez por causa do ar pesado. Ela tentou uma última defesa. O senhor me fez passar vergonha na frente de todo mundo. Não fui eu quem fez isso, respondi. Foram suas escolhas. Ela se levantou bruscamente, o prato ainda pela metade. Subiu as escadas e bateu à porta. Marcos ficou olhando para o prato sem saber o que dizer. Pai, ela está arrependida. Tentou justificar. Está assustada, com medo de o senhor tirar a gente daqui. Olhei para ele. Eu nunca tirei ninguém de lugar nenhum, filho. Só devolvi o peso das ações. Ele ficou quieto. Depois, suspirou e disse: ela não é má pessoa. Só se perdeu um pouco. As pessoas se perdem quando acham que têm direito a tudo. Tomei o último gole de água e completei. E quando param de agradecer pelo pouco? Marcos levantou, recolheu os pratos e foi para a cozinha. Quando voltou, tentou um sorriso. A mãe teria dado um jeito nisso com uma conversa. A mãe, eu disse, com um nó na garganta que não deixei transparecer. Sabia que conversa só funciona quando há escuta. Ele assentiu e foi para o quarto. A casa voltou ao silêncio. Fiquei sozinho na sala, observando a janela. Do lado de fora, as luzes dos postes formavam sombras longas no jardim. Lembrei de Teresa novamente. Era dela a mania de deixar tudo iluminado, como se o medo morasse no escuro. Hoje percebo que o medo mora mesmo na cegueira dos que não querem ver. Mais tarde, já deitado, ouvi passos no corredor. Patrícia estava falando ao telefone, a voz abafada pela porta, mais alta o suficiente para que eu captasse fragmentos. Ele fez de propósito. Me humilhou. Agora o Marcos acha que eu sou uma ladra. Eu fechei os olhos e respirei fundo. No fundo, sabia que ela não chorava de arrependimento, mas de orgulho ferido. No dia seguinte, percebi que o comportamento dela havia mudado. Tornou-se mais cuidadosa, mais silenciosa, mais atenciosa até. Lavava a louça, me oferecia café, fazia perguntas forçadas. Mas o tom era o mesmo de quem tenta apagar fogo com perfume. Cheirava a falsidade. Eu respondia com educação, nada mais. Uma semana se passou assim. Ela fingindo arrependimento, eu fingindo acreditar. Até que num sábado à tarde, enquanto Marcos dormia no sofá, ela veio até mim. Trazia o olhar cansado e um tom manso. Seu João, eu queria pedir desculpas. Eu passei dos limites. Não devia ter tocado no cartão. Eu sei, respondi. O senhor deve me odiar. Não, Patrícia. Eu não gasto ódio com ninguém. Ela ficou em silêncio, esperando algo que eu não ofereci. Talvez um perdão, talvez um abraço. Só que perdão, quando é pedido por conveniência, não vale o papel que cobre a palavra. Eu prometo que vai mudar, disse ela com os olhos marejados. Tomara, respondi. Mas promessas sem lembrança viram hábito. Ela assentiu e saiu. Naquela noite, sentei novamente à mesa com meu caderno. Escrevi: pedir desculpas é fácil. Difícil é não repetir o erro quando o orgulho volta. Enquanto anotava, percebi o barulho de chaves no corredor. Patrícia estava pegando o carro. Espiei pela janela. Saiu sozinha, apressada. Fiquei ali, observando as luzes traseiras sumirem na esquina. O mesmo carro que ela usava para exibir a vida perfeita, agora servia para fugir do próprio constrangimento. Não me importei em saber para onde ia. Sabia que, seja qual fosse o destino, ela levaria o mesmo vazio no banco de trás.
E naquela madrugada, quando o relógio marcou 2h30, o som da porta abrindo me despertou. Ela entrou devagar, mas eu ainda estava acordado. Olhei da escada e vi que escondia alguma coisa no casaco. Uma sacola de loja, papel dourado brilhando no escuro. Subi sem dizer nada. No quarto, sentei na cama e fiquei ali, olhando o teto. Eu já tinha entendido. A lição ainda não tinha sido aprendida. E quando a vida precisa repetir uma lição, ela costuma ser mais dura na segunda vez. Sorri sozinho, porque sabia o que viria a seguir. O destino gosta de ironia, e naquela casa, o silêncio ainda tinha muito o que dizer. O domingo amanheceu arrastado, cinza, o tipo de dia em que até o relógio parece cansado. Eu acordei antes dos dois, como sempre. Preparei o café, abri as janelas e deixei o vento frio entrar, limpando o ar pesado que andava habitando aquela casa. O cheiro de chuva ainda pairava no quintal, misturado ao das flores do limoeiro que Teresa plantou no último verão antes de adoecer. Sempre que o vento soprava, aquele aroma voltava e me lembrava o que era paz. Eu não sentia paz havia muito tempo, mas naquele dia algo me dizia que ela estava voltando, não como conforto, mas como justiça. Marcos desceu perto das 10, ainda com o rosto amassado de sono. Patrícia veio logo depois, já maquiada, vestida demais para um domingo em casa. Disse que ia visitar a mãe, mas quando ele perguntou se queria companhia, ela respondeu seca: "Prefiro ir sozinha." O tom frio era novo, ou talvez só estivesse visível agora. Marcos assentiu, e ela saiu sem se despedir de mim. Eu apenas dei um gole no café e continuei observando o céu, que ameaçava abrir. As horas passaram lentas. Marcos ficou o dia todo entre o sofá e o celular, trocando mensagens em silêncio. Eu percebia as expressões no rosto dele: preocupação, raiva contida, confusão. Não perguntei nada. Um homem aprende que há dores que amadurecem melhor quando deixadas sozinhas. No fim da tarde, resolvi preparar o jantar. Arroz, carne assada, legumes. Cozinhar me dava uma sensação de controle, como se cada corte de faca e cada tempero devolvessem um pouco da ordem perdida. Lavei a louça com calma, deixei a mesa posta, acendi a luz amarela da sala e esperei. Queria que aquela mesa, onde o silêncio andava reinando, servisse para algo além de acusações. Quando Patrícia voltou, já era noite. Entrou devagar, talvez surpresa ao ver a mesa arrumada. O cheiro da carne tomou conta da casa. Marcos se levantou do sofá, desconfiado. "Pai, o senhor fez jantar?" perguntou. Eu apenas disse: "Fiz. Senta." Ele obedeceu. Patrícia hesitou, mas acabou se sentando também. Por um instante, o clima pareceu normal. Os pratos servidos, o som dos talheres, a comida quente. Até que eu falei: "Patrícia, posso te fazer uma pergunta?" Ela levantou o olhar com um ar de cautela. "Claro. Quando você me pediu desculpas ontem, estava falando sério?" Ela engoliu seco. "Sim, seu João, claro que estava." "Ótimo." Respondi com calma. Porque sinceridade é a única coisa que ainda pode salvar a gente do ridículo. O silêncio se instalou. Marcos olhou de um para o outro sem saber onde aquilo ia parar. Eu continuei. "Sabe o que é curioso?" Perguntei, cortando um pedaço de carne. "Eu vivi o suficiente para entender que as pessoas não mudam quando sentem vergonha. Mudam quando sentem consequência." Ela abaixou os olhos. Eu percebi que a mão dela tremia levemente sobre o guardanapo. "E eu sei", acrescentei, "que você ainda não aprendeu." A frase caiu como uma pedra na mesa. Marcos tentou intervir. "Pai, por favor." Mas eu o interrompi com um gesto. "Filho, não é briga, é conversa. Algo que a gente devia ter tido faz tempo." Patrícia respirou fundo. "O senhor acha que eu sou uma pessoa ruim?" "Acho que você se acostumou a confundir bondade com conveniência." Respondi. "Quando te convém, você é educada, gentil. Quando alguém te contraria, vira inimigo. E eu só deixei de ser útil."
Ela ficou em silêncio. Marcos passou a mão no rosto, exausto. Eu percebi que ele também começava a enxergar. O jantar seguiu sem sabor, cada um mastigando a própria culpa. Quando terminamos, levantei e comecei a recolher os pratos. Patrícia se levantou também, talvez por impulso, tentando ajudar. Mas eu disse: "Deixa, Patrícia. Quem faz bagunça aprende limpando, não servindo." Ela parou no meio do movimento, sem saber o que fazer com as mãos, e voltou a se sentar. Marcos se levantou devagar. "Pai, o senhor quer que a gente vá embora, é isso?" Olhei para ele. Eu nunca quis que ninguém fosse embora. Só quero que me tratem como alguém que está aqui. Ele assentiu cabisbaixo. A luz da sala refletia nos olhos dele, e por um instante eu vi o menino que ele já foi. O garoto que me esperava na janela quando eu voltava do trabalho. O mesmo garoto que agora se deixava manipular por medo de perder o conforto. "Eu te avisei, filho." Continuei. "Quando você começou a deixar as pequenas coisas passarem, achando que o amor ia cobrir tudo. O amor cobre muito, mas não cobre desrespeito." Ele tentou dizer algo, mas desistiu. Subiu as escadas, deixando o som dos passos ecoar até sumir. Patrícia continuou sentada, olhando para o prato vazio. Depois de um tempo, disse baixo: "Eu não queria que as coisas chegassem a esse ponto." "Sempre chegam," respondi. "Quando se planta descuido, colhe distância." Ela levantou devagar e foi para o quarto. Fiquei sozinho na sala, com o som do relógio e o cheiro de carne fria. Peguei meu caderno e escrevi: "Hoje, o jantar não teve tempero. Teve verdade." E a verdade, quando chega, muda o tom, até do silêncio. Fechei o caderno e fiquei olhando o teto. A lembrança de Teresa voltou, nítida. Lembrei de um jantar parecido anos atrás, quando ela brigou comigo porque eu tinha deixado Marcos sair sem comer. "Você acha que ser pai é só prover? É estar presente, João. É olhar no olho." Eu não esqueci. E agora, sentado diante daquela mesa, percebi que estava repetindo o mesmo gesto, olhando nos olhos, mesmo que fosse tarde demais para alguns. Antes de subir para o quarto, lavei todos os pratos. Enquanto a água escorria, pensei em como o barulho da torneira se misturava ao som da casa. Nenhum grito, nenhuma risada, nenhuma tentativa de reconciliação. Apenas o barulho da água caindo, constante, paciente, lavando o que podia. Apaguei as luzes, subi as escadas e fechei a porta. No corredor, ouvi Patrícia chorando baixinho. Não me deu prazer. Só me deu certeza de que, às vezes, a dor é o único idioma que o ego entende. Deitei e, antes de dormir, olhei pela última vez para o relógio de Teresa, que marcava 11h45. Pensei que o tempo é generoso com quem tem consciência limpa. Com quem não tem, ele se torna um espelho que reflete o que a pessoa mais teme ver: a própria verdade. E naquele espelho, Patrícia começava a se enxergar pela primeira vez. Naquela segunda-feira, acordei com a mente mais leve do que o corpo. A casa estava silenciosa, mas não era o mesmo silêncio tenso dos últimos dias. Era outro, o tipo que vem quando as pessoas finalmente entendem que as palavras perderam o valor. Fiz meu café como sempre. O som do coador, o cheiro do pó sendo molhado, o vapor subindo devagar. Era o único ritual que ainda me fazia lembrar que eu existia. Patrícia e Marcos ainda dormiam, ou fingiam. Eu já não tentava adivinhar. Peguei o caderno e folheei as páginas, observando minha própria caligrafia se transformando ao longo das semanas. No início, as letras eram firmes, quase meticulosas. Agora, mais soltas, livres. Quando um homem deixa de se explicar, até a letra muda. Por volta das 10, vesti minha jaqueta marrom e saí de casa. Não avisei ninguém. Peguei o ônibus para o centro, o mesmo trajeto que eu fazia antigamente quando ia resolver coisas da transportadora. Gosto de andar entre desconhecidos. Ninguém te pergunta nada. Ninguém espera respostas.
Desci 2 quadras antes do cartório e fui caminhando devagar. O vento da manhã batia frio, mas a sensação era boa. Eu sabia exatamente o que ia fazer. Fui recebido por Cláudia, a tabeliã, uma mulher de meia idade, simpática, que me conhecia há anos. Seu João, quanto tempo? Ainda cuidando das coisas sozinho? Sorri. Sempre cuidei, dona Cláudia, agora só tô atualizando umas pendências. Ela me conduziu até a sala, ligou o computador e perguntou o que eu precisava. Queria revisar os documentos da casa, do terreno e dos investimentos. Ver se tá tudo como deixei. Ela assentiu, digitou algo e logo me entregou uma pilha de papéis. Enquanto ela organizava, eu observei meu nome e o de Marcos nos registros. Aquele documento da casa, especialmente, tinha uma assinatura dele e uma minha. Eu lembrava bem do dia em que assinei. Foi quando ele e Patrícia disseram que seria melhor colocar tudo no nome dos 3, para facilitar os impostos. Eu aceitei, confiando, sem imaginar que um dia aquela mesma confiança seria testada até o osso. Tá tudo aqui, disse Cláudia. O senhor ainda é o titular principal. O restante tá como copropriedade, mas sem direito de venda ou hipoteca sem sua assinatura. Assenti. Ótimo. Pode deixar do jeito que está. Só preciso registrar um adendo no contrato. Adendo? Ela perguntou, erguendo as sobrancelhas. Isso. Quero que conste uma cláusula simples. Em caso de morte ou incapacidade minha, a casa passa para o nome da Fundação Santa Helena, aquela que cuida de idosos abandonados. Ela me olhou por cima dos óculos. O senhor tem certeza? Isso muda tudo. Tenho, respondi. Casa é só parede. Respeito é o verdadeiro teto. Ela respirou fundo, depois sorriu. O senhor sempre teve um jeito bonito de dizer as coisas. Assinei as folhas uma por uma, com a mesma caneta azul que usei para registrar o nascimento do meu filho, décadas atrás. O mesmo traço, mas outro homem. Quando terminei, dobrei o recibo e guardei na carteira. Na volta, o ônibus vinha quase vazio. Encostei a cabeça na janela e fiquei observando a cidade passar. As pessoas correndo, os carros buzinando, o mundo girando rápido demais para quem já aprendeu que o essencial anda devagar. Pensei em Teresa. Ela teria aprovado o que eu fiz. Sempre me dizia: um dia, João, o que é justo vai ter o rosto de quem esperou em silêncio. Quando cheguei em casa, já era quase meio-dia. O portão estava entreaberto. Sinal de descuido ou descaso. Já nem sei. Entrei e encontrei Patrícia na cozinha, mexendo no celular. Assim que me viu, endireitou a postura, disfarçando o nervosismo. O senhor saiu cedo hoje, disse ela, forçando um sorriso. Tinha umas coisas para resolver. No banco? No cartório. Ela congelou por um segundo, mas tentou manter a naturalidade. Ah, que bom, tudo certo. Tudo em ordem agora. O olhar dela vacilou. E foi aí que eu percebi. Ela sabia que alguma coisa havia mudado, mesmo sem saber o quê. O medo tem um cheiro próprio. O de quem pressente o desequilíbrio do controle. Marcos chegou logo depois. Cumprimentou-me com um aperto de mão frouxo e foi direto para a sala. Estava nervoso também. Provavelmente Patrícia já o havia envenenado com alguma história sobre meu comportamento estranho. Quando me viu entrar, ele desligou o celular e falou: Pai, posso conversar com o senhor um minuto? Sentei na poltrona. Pode. A Patrícia está preocupada. Disse que o senhor anda diferente. Indo a lugares mexendo com documentos. Tô mesmo. Falei com calma. Resolvi colocar algumas coisas no lugar. Ele cruzou os braços. No lugar como? No lugar certo, filho. Pausei. O lugar de cada um. Ele não respondeu. Ficou me olhando, tentando decifrar. Mas decifrar o silêncio é coisa para quem já aprendeu a escutar, e Marcos ainda não sabia. Depois do almoço, subi para o quarto e peguei uma pasta vermelha, a mesma onde guardava o contrato da casa. Desci com ela nas mãos e sentei à mesa. Patrícia olhava da cozinha, curiosa. Marcos, chamei.
Preciso te mostrar uma coisa. Ele veio, hesitante. Coloquei o contrato aberto diante dele. A assinatura dele, ali, ao lado da minha, parecia um lembrete do tempo em que confiança era uma moeda de valor. Lembra desse papel? Perguntei. Claro, é da casa. Pois bem, agora ele tem uma atualização. Que tipo de atualização? Uma que muda o destino de quem esqueceu o significado da palavra gratidão. Ele franziu a testa. Não tô entendendo. Tá sim, Marcos. Fechei o contrato. Eu não vou deixar essa casa para quem acha que carinho se mede por conveniência. Patrícia, que vinha se aproximando, parou no meio do caminho. O senhor tá querendo dizer que o teto que os abriga ainda é meu e que a paciência que os sustentava acabou. O silêncio que se fez naquela sala foi maior do que qualquer grito. Nenhum deles disse nada. Eu me levantei, dobrei o documento e guardei de novo na pasta. Enquanto eu estiver aqui, vocês têm casa. Depois, terão o que merecerem. Saí e deixei os dois ali, estátuas de surpresa e culpa. Subi para o quarto e fechei a porta. Encostei as costas no armário e respirei fundo. Senti o coração bater calmo, firme. Não era raiva, era libertação. Peguei o caderno e escrevi. Hoje a justiça deixou de ser ideia, virou cláusula. Fechei o caderno e pela primeira vez em meses dormi sem sonhar com o passado. Nos dias que seguiram, a casa virou um teatro de falsos gestos e silêncios calculados. Patrícia falava mais baixo, andava devagar, sempre com um sorriso ensaiado, tentando mostrar arrependimento. Marcos, por outro lado, se trancava no próprio silêncio, dividido entre a culpa e a covardia. Eu observava tudo, sem interferir. Sabia que o tempo é mais eficiente que qualquer sermão. Ele revela o que as palavras tentam esconder. Passei a levantar ainda mais cedo, antes que eles acordassem. Gostava de sentir o dia nascendo enquanto o mundo ainda dormia. O barulho distante das ruas, o som de um pássaro teimoso no muro, o cheiro de café fresco. Tudo isso me lembrava que a vida, apesar dos absurdos, ainda podia ser simples. Foi numa dessas manhãs que decidi que era hora de encerrar o ciclo. Não com raiva, mas com clareza. Eu já havia alterado a propriedade da casa no cartório, mas ainda faltava o passo final: o testamento. Sempre mantive um documento antigo, escrito na época em que Teresa ainda estava viva. Nele, deixávamos tudo para Marcos, nosso único herdeiro, nosso orgulho, nossa continuidade. Eu lia essas palavras e sentia como se fossem de outra vida. Naquele tempo, acreditávamos que amor era sinônimo de lealdade. Peguei o envelope do fundo da gaveta, o mesmo que Teresa lacrou com fita adesiva azul e guardou com cuidado. Abri devagar, com o respeito de quem mexe em algo sagrado. As letras dela, redondas e precisas, ainda estavam lá, nas anotações da margem. Se um dia mudarmos algo, que seja por sabedoria, não por raiva. Sorri sozinho. Era exatamente isso. Não se tratava de punição, mas de justiça. Naquela tarde, liguei para o Dr. Gustavo, meu advogado. Um velho amigo dos tempos da transportadora, homem de confiança, discreto e direto. Pedi que viesse à minha casa. Tem coisa importante para resolver, eu disse. Ele chegou pontualmente às 4, trazendo a pasta de couro que sempre carregava. Patrícia abriu a porta surpresa. Tentou ser simpática. Boa tarde, doutor. O senhor veio ver o seu João? Ele apenas assentiu com aquele olhar que não se deixa enganar. Fomos até a sala. Ofereci café, ele aceitou. Assim que se sentou, tirei do envelope o documento antigo e coloquei sobre a mesa. Preciso atualizar isso, falei. Ele leu rapidamente e depois me olhou. Quer alterar os beneficiários? Assenti. Tudo, respondi, sem exceção. E o novo destino dos bens? Perguntou com calma. Quero dividir igualmente entre 3 instituições: a Fundação Santa Helena, o Lar São Damião
e o Instituto Esperança. Todos cuidam de idosos e famílias carentes. Ele anotou tudo em silêncio. Nada pro Marcos? Perguntou por fim. Já teve o suficiente. Falei sem raiva, apenas com constatação. Dei o que ele mais precisava e menos soube valorizar. Confiança. Gustavo ficou em silêncio por um momento, depois assentiu. Entendo. Vai querer deixar uma carta junto explicando? Sim. Mas não uma carta de mágoa. Só um lembrete. Enquanto ele redigia o Novo Testamento, Patrícia passou 2 vezes pela porta da sala, tentando espiar. Fingiu estar procurando algo na cozinha, mas eu sabia. O som do teclado e o tom grave das vozes deviam estar corroendo a curiosidade dela. Quando Gustavo terminou, leu cada linha em voz alta. Eu confirmei tudo. Ele me entregou a caneta e eu assinei. Naquele momento, senti uma calma que há muito não sentia. Era como se estivesse fechando uma janela por onde o frio sempre entrava. Antes de ir embora, Gustavo disse: João, sei que não é fácil, mas posso te garantir que nenhum papel é tão pesado quanto a consciência de quem engana. Eu sei, respondi. É por isso que esse aqui ficou leve. Acompanhei-o até o portão. Patrícia estava na varanda, disfarçando o nervosismo. Ele se despediu com um aperto de mão firme e foi embora. Ela esperou que o carro sumisse para perguntar. Era sobre o que, seu João? Assuntos pendentes. Pendentes? Que tipo? Os que se resolvem com assinatura. Ela forçou um sorriso, mas a insegurança transparecia. Sabia que eu estava movendo peças que ela nem imaginava. Naquela noite, Marcos chegou mais tarde que o habitual. Tinha o semblante carregado. Patrícia foi ao encontro dele no portão. Cochichou algo. Quando entrou, ele veio direto até mim. Pai, posso perguntar uma coisa? Pode. O doutor Gustavo esteve aqui? Esteve. E o senhor mexeu em alguma coisa importante? Olhei para ele sem responder imediatamente. Depois disse: depende do que você chama de importante. Ele se calou. A verdade, quando não é dita, pesa mais do que qualquer resposta. Subi para o quarto e sentei na cama. Tirei do bolso uma cópia do Novo Testamento. Dobrei e guardei dentro do caderno onde registrava tudo. Escrevi abaixo da última anotação. Hoje reescrevi o fim da história, não para punir, mas para lembrar que amor sem respeito é apenas dívida não paga. Fechei o caderno e olhei para o teto. Senti uma leveza nova, como se finalmente tivesse me libertado da obrigação de esperar gratidão, onde só havia interesse. Lá fora, a chuva começava outra vez. O som das gotas batendo no telhado me fez lembrar Teresa mais uma vez. Ela dizia que a chuva limpa o que a gente não tem coragem de encarar. Talvez fosse isso o que o destino estava fazendo comigo. Uma limpeza. Deitei e fiquei pensando no que viria a seguir. Não sentia medo, nem arrependimento. Só a tranquilidade de quem entende que às vezes a justiça não precisa de aplausos, só de silêncio e uma boa assinatura. Quando adormeci, sonhei com Teresa. Ela estava no jardim, regando as plantas. Olhou para mim e disse: agora sim, João, a casa está em paz. E pela primeira vez em muito tempo, eu acreditei. Os dias seguintes correram como se o tempo tivesse aprendido a andar em silêncio. Patrícia e Marcos começaram a se mover dentro da casa, com a cautela de quem pisa em gelo fino. As conversas tornaram-se raras, curtas, sempre cheias de pausas e meias palavras. O clima era o de uma trégua que ninguém acreditava durar. Eu, por minha vez, vivia como sempre vivi. Cedo acordava, fazia meu café, lia o jornal, regava as plantas e observava. O mundo se revelava a quem sabia esperar. E eu, naquele ponto da vida, era um especialista em esperar. Foi numa manhã de quinta-feira que o primeiro sinal da queda apareceu. Patrícia desceu às pressas, falando ao telefone. A voz, antes doce e controlada, soava aflita. Como assim o limite da conta foi bloqueado? Sim,
Era conjunta com o Marcos, mas sempre caiu o salário dele lá. Eu apenas escutava, fingindo distração. Ela andava de um lado para o outro, tentando esconder o desespero. Quando desligou, olhou para mim com o mesmo olhar que se dá a uma testemunha incômoda, como se minha simples presença fosse um espelho onde ela não queria se ver. Marcos chegou pouco depois, com o rosto abatido. Jogou a chave sobre a mesa e soltou um suspiro que parecia conter meses de vergonha. Pai, posso falar com o senhor um minuto? Disse sem coragem de me encarar. Eu fechei o jornal e assenti. Pode, filho. Ele hesitou antes de continuar. O banco ligou. Disseram que não vamos poder renovar o financiamento do carro. Disseram que o histórico não está mais compatível. Compatível com o quê? Perguntei, sabendo exatamente a resposta. Com as garantias, ele respondeu. Aparentemente, o imóvel deixou de constar como ativo no sistema. Fingi surpresa. Curioso, não é? O mundo dá voltas e às vezes as garantias mudam de endereço. Ele me olhou por um longo segundo e vi em seus olhos a compreensão silenciosa. Ele sabia. Entendeu ali mesmo que eu havia movido as peças. Mas não disse nada. Só baixou a cabeça e murmurou. A Patrícia não vai aguentar isso. Ela sempre aguentou o que queria. Respondi. Quando o luxo era às custas dos outros, parecia leve. Ele saiu da sala sem dizer mais nada. Nos dias seguintes, a casa se transformou num campo minado. Patrícia falava cada vez menos comigo, e quando falava, sua voz tinha o peso de quem mastiga orgulho. Ela começou a vender roupas, bolsas, perfumes. As amigas do condomínio, antes fiéis companheiras de café e risadas, desapareceram uma a uma. Aquelas que antes a chamavam de inspiração, agora cruzavam a rua para não cumprimentá-la. A vergonha social é uma das punições mais cruéis. Não precisa de palavras, basta o silêncio dos olhares. Certo sábado, ouvi gritos vindos do quarto do casal. Não quis escutar, mas o som das acusações atravessava as paredes. Foi você quem provocou tudo isso. Se tivesse ficado calado, seu pai não teria mexido em nada. Berrava Patrícia. Você é quem pegou o cartão dele, Patrícia. Você é quem começou essa confusão. Respondeu Marcos, tentando manter a calma. O som de algo quebrando, um copo talvez, encerrou a discussão. Depois, silêncio. Desci para a sala, fiz café e esperei o barulho da chuva que começava lá fora. Patrícia apareceu minutos depois, os olhos vermelhos. Passou por mim sem dizer nada. Mas o perfume doce que sempre deixava no ar parecia agora azedo, como lembrança de algo que perdeu o encanto. No início da semana seguinte, a conta de energia chegou atrasada. E o mesmo aconteceu com a de internet. As pequenas faltas começaram a se acumular. Marcos tentou manter a aparência de normalidade, mas as marcas da queda já estavam no rosto dele. Rugas novas, o olhar cansado, a fala mais curta. Numa noite, enquanto eu lia na varanda, ele se aproximou. Sentou-se na cadeira ao lado, ficou alguns segundos calado e, por fim, falou. Pai, eu sei que errei. Fechei o livro devagar. Em que exatamente, filho? Ele pensou. Em tudo. Em deixar a Patrícia passar dos limites. Em nunca ter te defendido. Em achar que o senhor estaria sempre aqui para consertar. Olhei para ele por um momento e respondi. Eu não queria que me defendesse, Marcos. Queria que me enxergasse. Só isso. Ele abaixou a cabeça. O senhor ainda pode perdoar. Posso. Mas o perdão não reconstrói o que já virou ruína. Ele só impede que o vento leve o resto. Ficamos em silêncio por um bom tempo. O som da chuva caindo no telhado era a única voz ali dentro. No fundo, eu sabia que ele começava a entender o tamanho da ferida que causou. Não a financeira, mas a moral. 2 dias depois, Patrícia recebeu uma notificação judicial. O carro que ela tanto exibia havia sido apreendido por falta de pagamento. Quando o reboque chegou, ela estava na calçada, olhando sem dizer palavra.
As vizinhas observavam pelas janelas e pela primeira vez desde que a conheci, Patrícia não tentou disfarçar. Chorou em silêncio. Marcos ficou parado no portão, impotente. Eu, da varanda, apenas observei. Não por prazer, mas por convicção. Era preciso que sentissem na pele o peso de cada escolha. Naquela noite, ela tentou conversar. Bateu na minha porta com os olhos inchados. Seu João, eu sei que o senhor acha que eu mereço tudo isso, mas eu juro que só queria ajudar, só queria facilitar as coisas pra gente. Facilitar? Perguntei. Roubar o respeito de alguém é facilitar o quê, Patrícia? Você não queria ajudar, queria dominar. E confundiu gentileza com fraqueza. Ela chorou mais. A gente perdeu tudo. Não, Patrícia. Perdeu o que nunca foi de vocês. Fechei a porta devagar, sem raiva, apenas encerrando uma conversa que já não tinha para onde ir. Nos dias seguintes, ela começou a arrumar as malas. Não falou em ir embora, mas os gestos denunciavam. Guardava roupas, empacotava perfumes, dobrava lençóis com a lentidão de quem ainda espera um milagre. Marcos, por sua vez, se fechou completamente. Ia trabalhar e voltava mudo. Às vezes, o via sentado na garagem, olhando pro nada. Era um homem de 40 anos, mas parecia carregar nas costas o peso de um século. Na última sexta-feira do mês, uma chuva forte caiu à noite. Faltou luz e ficamos todos no escuro. Acendi uma vela na sala. Patrícia desceu as escadas com um olhar perdido. O senhor venceu, seu João, disse quase sussurrando. Eu a encarei e respondi. Não, Patrícia. Quem vence é o tempo. Eu só esperei o suficiente para ver ele trabalhar. Ela assentiu, com lágrimas contidas, e voltou para o quarto. Fiquei ali, sentado, observando a chama da vela tremular. Pensei em Teresa. Pensei em tudo o que construí para que o filho tivesse um lar, uma base, um nome limpo. E agora, aquele mesmo filho estava aprendendo, da forma mais dura, o que significa desonrar quem te levantou. No dia seguinte, eles saíram cedo. Disseram que iam visitar a mãe dela. Eu não perguntei se voltariam. A casa ficou em silêncio outra vez, mas era um silêncio diferente. Não mais de tensão, e sim de libertação. Peguei meu caderno e escrevi. O orgulho deles custou caro, mas o preço era deles, não meu. A justiça não me enriqueceu, me devolveu paz. Fechei o caderno e pela primeira vez em meses ouvi os pássaros cantando no quintal. Era sinal de que o vento finalmente havia mudado de direção. Depois que eles saíram, a casa respirou de novo. Pela primeira vez em muito tempo, senti que o ar voltava a circular pelos cômodos. Que o peso invisível que pairava sobre as paredes se dissolvia devagar, como uma névoa ao sol. Caminhei por cada canto, observando tudo o que restava. As marcas de mobília nas paredes, a louça seca na pia, o cheiro leve de perfume barato que ainda pairava no corredor. Eram rastros de um tempo que eu não queria esquecer. Não por saudade, mas por aprendizado. Abri as janelas todas. O vento entrou forte, balançando as cortinas. Aquele barulho me lembrou da casa antiga, da risada de Teresa, do som dos netos correndo quando ainda havia leveza. Agora, o silêncio era o novo dono do lugar. Um silêncio limpo, digno, o tipo que não dói mais. Passei a manhã organizando as coisas. Guardei meu caderno, minhas anotações, os papéis que restaram. Tirei do armário o relógio de pulso que Teresa me deu quando completamos 25 anos de casados. Coloquei no pulso e olhei o ponteiro se movendo, firme, sem pressa. O tempo continuava do meu lado. No início da tarde, sentei na varanda com uma xícara de café. O sol atravessava as folhas do limoeiro, projetando sombras no chão. Peguei o caderno e escrevi devagar. A solidão é um prêmio quando vem depois do respeito. Fechei e deixei sobre a mesa. Por volta das 4, ouvi o som de um carro parando na frente da casa. Espiei pela janela. Era Marcos. Estava sozinho. Desceu devagar, o rosto abatido, o olhar de quem carregava o peso de algo irreversível.
Abriu o portão sem pressa, entrou e ficou parado no meio do jardim, olhando para mim. Não havia raiva, nem acusação, só um cansaço profundo. Pai, disse aproximando-se. Ela foi embora. Assenti, sem surpresa. Já imaginava. Disse que ia para casa da mãe e que não sabia quando voltava. Então é melhor deixar ela ir, respondi. Certas voltas custam mais do que a partida. Ele suspirou e se sentou ao meu lado. Ficamos ali, calados. O vento soprava leve, trazendo o cheiro das flores. Depois de alguns minutos ele disse: eu li o Novo Testamento. Já era de se esperar. Falei. O Dr. Gustavo me ligou. Disse que o senhor quis que eu soubesse. Quis sim. Não para te ferir, mas para te ensinar a diferença entre herança e legado. Ele franziu o senho. E qual é a diferença? Herança é o que fica para os outros. Legado é o que fica dentro. Você pode não herdar minha casa, mas pode herdar minha consciência se quiser. Ele ficou em silêncio. Eu sabia que aquela conversa não era um acerto de contas. Era uma despedida lenta, o tipo de despedida que não precisa de malas. Eu me envergonho, pai, disse ele por fim. De tudo. De ter deixado as coisas chegarem até aqui. Olhei para o horizonte. A vergonha é o primeiro passo de quem quer se curar, Marcos. O segundo é não repetir o que te feriu. Ele enxugou os olhos com as costas das mãos. Ficamos ali, vendo o sol começar a descer. As sombras cresceram no jardim. Quando ele se levantou para ir embora, colocou a mão no meu ombro. O senhor vai ficar bem? Sorri de leve. Filho, eu já fiquei mal o suficiente para aprender a ficar bem sozinho. Ele assentiu e foi embora. Vi o carro sumir na esquina e, pela primeira vez, não senti perda. Senti libertação. Naquela noite, fiz as malas. Poucas roupas, meus documentos, o caderno e o relógio. Fechei a casa devagar, apagando as luzes uma por uma, como quem encerra um capítulo. Deixei sobre a mesa da cozinha uma chave e um bilhete. O respeito não se cobra, se inspira. Quando aprenderem isso, me procurem. Peguei um táxi até a rodoviária. O motorista, um rapaz jovem, perguntou para onde eu ia. Para onde a vida quiser me deixar em paz. Respondi. Ele riu, sem entender, e ligou o rádio. Cheguei ao litoral ao amanhecer. O ar ali era outro, salgado, fresco, limpo. Encontrei a casa simples que aluguei por indicação de Dorival, um amigo antigo. Pequena, de frente para o mar, com varanda e rede. Entreguei o adiantamento e deixei as malas no quarto. Quando o dono foi embora, fiquei sozinho, ouvindo o som das ondas. O mar sempre teve esse efeito em mim. Parece um espelho que não julga. Fiquei horas ali, sentado na areia, observando o horizonte. Pensei em Teresa, em Marcos, em Patrícia. Pensei em tudo o que perdi e percebi que talvez o que chamamos de perda seja só o caminho de volta para nós mesmos. Nos dias seguintes, estabeleci uma rotina nova. Caminhava pela praia ao amanhecer, comprava frutas na feira, escrevia no caderno toda a tarde. À noite, fazia sopa e lia algum livro antigo. O silêncio agora era pleno. Um silêncio que não pesava, só preenchia. Uma semana depois, recebi uma carta. O envelope trazia o nome de Marcos, a letra tremida, quase infantil. Abri com cuidado. Dentro, havia poucas linhas. Pai, eu sei que nada do que eu disser muda o que fiz. Só quero que saiba que vendi o carro e quitei as dívidas. Comecei de novo. E queria agradecer por ter me deixado aprender do jeito mais difícil. Hoje eu entendo o que o senhor chamava de dignidade. Espero poder te visitar um dia, se o senhor permitir. Marcos. Dobrei o papel e o guardei no caderno, entre as páginas que falavam sobre paciência. Respirei fundo. Não chorei. Só sorri com o canto da boca. Era o suficiente. Na manhã seguinte, acordei antes do sol. Fiz café, peguei o caderno e escrevi a última frase daquela história. Não precisei vencer ninguém. Só precisei deixar de perder a mim mesmo. Fechei o caderno, deixei-o sobre a mesa e saí para caminhar.
O mar estava calmo, o céu aberto, e o vento trazia o cheiro daquilo que eu sempre busquei: liberdade. Parei na beira da água, molhei os pés e sussurrei: Teresa, conseguimos. E quando o primeiro raio de sol tocou o mar, senti que o silêncio finalmente tinha vencido.